Olá, eu sou o pastor Reinaldo Littke, aqui da Comunidade Cristo de Porto Alegre, e quero conversar mais um pouco sobre alguns dos livros bíblicos que estão sendo lidos aqui em nossa comunidade. João Batista é um personagem conhecido da Bíblia, afinal ele batizou Jesus e os cristãos o conhecem. Mas ele não é o único João que aparece na Bíblia. Temos também João, o pai de Simão Pedro. Lembram quando Jesus se dirigiu a Pedro, disse: Simão, filho de João, tu me amas? Então, outro João, o pai de Simão Pedro. Lendo lá o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 13, nós vamos encontrar o João Marcos, aquele que acompanhou o apóstolo Paulo e Barnabé no início da sua primeira viagem missionária. Em Atos capítulo 4, nós também vamos ler a respeito de um outro João, que fazia parte daquele sinédrio judaico, aquele tribunal dos judeus. Ele era da linhagem dos sacerdotes. E temos o discípulo de Jesus, chamado João, que nós hoje identificamos como o apóstolo João. Ou seja, o Novo Testamento nos apresenta 5 personagens bíblicos com o nome João. Mas o nosso personagem é João, o discípulo. Por quê? Porque amanhã vamos começar a ler aqui em nossa Comunidade Cristo de Porto Alegre, no plano de leitura bíblica programada, vamos começar a ler as 3 epístolas de João. E então eu quero dar mais algumas pequenas orientações e indicações para o bom proveito dessas leituras. João não escreveu apenas as 3 epístolas, ele também escreveu o Evangelho de João, e também o livro de Apocalipse, né? Está lá no título Apocalipse de João. E quando ele, pelo Espírito Santo, escreveu estes livros, ele já era bem mais idoso. As 3 epístolas de João, elas não dá para precisar exatamente a data em que foram escritas, mas com certeza entre os anos 85 a 95 da era cristã. A primeira epístola, ela não tem um endereço claro, mas concluímos que ela é endereçada aos cristãos ou às igrejas da chamada Ásia Menor, lá onde o apóstolo morava, porque ele fixou residência em Éfeso. Então ele escreve aos cristãos da Ásia Menor. Um dos motivos que o levaram a escrever estas epístolas foi o seguinte: começaram a entrar na igreja mestres que ensinavam a fé cristã de uma maneira diferente. Por exemplo, pessoas que enfatizavam a vida cristã de uma maneira mais espiritualizada, mais piedosa, como que criando uma classe de cristãos melhores do que os outros. Estes mestres começaram a trazer prejuízos para a igreja, e uma das suas características é que eles não aceitavam que Jesus Cristo era ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eles não admitiam que aquele personagem histórico que viveu lá na Palestina era de fato o verdadeiro Filho de Deus. E isso trouxe dificuldades para a igreja. E aí nós conseguimos entender o conteúdo destas epístolas. Por exemplo, eu vou ler da Bíblia, Nova Tradução da Linguagem de hoje, algumas afirmações do apóstolo. Por exemplo, no capítulo 4 ele escreveu: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano
esse tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. Então é bem esclarecedor o que o apóstolo escreve. Um outro grande assunto dentro dessa primeira epístola, ou um outro destaque, é o amor de Deus e o amor cristão. Afinal, João é conhecido como o apóstolo do amor. E ainda lá no capítulo 4, ele escreve: o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. No verso 18, ele afirma: no amor não há medo, mas o verdadeiro amor lança fora o medo. E no verso 19, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E aí, na sequência, versos 20 e 21, o apóstolo João explica o que é amar. Se alguém diz, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, isso de uma maneira mais resumida, o conteúdo da primeira epístola. Já a segunda epístola, ela foi endereçada, como diz o texto bíblico, à senhora eleita e aos seus filhos a quem amo de verdade. A senhora eleita e aos seus filhos. Não fica claro se o apóstolo está endereçando essa epístola a uma senhora com seus filhos, ou se ele está falando figuradamente de uma igreja, uma congregação e os seus membros. Então, o entendimento é mais ou menos nessa direção, que o apóstolo está escrevendo a uma congregação e aos membros dessa congregação. E, novamente, a ênfase do apóstolo é a mesma da primeira epístola: o cuidado com os falsos mestres e o estímulo, o encorajamento ao amor cristão. E nessa epístola, um verso nos chama a atenção, quando o apóstolo explica que amar não é apenas um sentimento, não é algo espiritualizado, mas amar se mostra em atitudes, em obras, em atitudes. Está lá no verso 6. Aliás, a segunda e a terceira epístola de João, elas têm apenas um capítulo. O verso 6 diz: esse amor quer dizer isto, viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Ou seja, amar a Deus se mostra em atitudes concretas, como, por exemplo, obedecer os mandamentos de Deus. Bom, a terceira epístola, essa foi endereçada a uma pessoa, a um colaborador, a um líder da igreja chamado Gaio. Gaio era alguém que se destacava por acolher evangelistas, vamos dizer assim, evangelistas itinerantes, que iam de igreja em igreja para auxiliar no ensino e na pregação da palavra de Deus. E Gaio era alguém que acolhia estes evangelistas. Mas na mesma igreja de Gaio havia um outro personagem chamado Diótrefes. E Diótrefes praticava exatamente o contrário. Ele não dava apoio a estes pregadores, a estes que de igreja em igreja ajudavam no ensino da palavra de Deus. Pelo contrário, Diótrefes queria expulsar aqueles que os acolhiam. Então, o apóstolo, ele diz, quando eu chegar lá, eu vou resolver essa questão. Mas ele elogia a atitude de Gaio. Ouçam as palavras. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar sua viagem de um modo que agrade a Deus.
pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós cristãos precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, eu acho que basicamente são 3 os grandes destaques destas 3 epístolas de João. Primeiro, alertar contra falsos ensinamentos e falsos mestres e procurar identificá-los. Segundo, a prática do amor cristão, que é um reflexo do amor de Deus por nós. E terceiro, a atitude de apoiar, acolher, especialmente aqueles que estão na frente do trabalho da evangelização e da pregação da palavra de Deus. Porque assim diz o apóstolo João, nós estamos participando desse trabalho. Portanto, abençoada leitura, fica aí o desafio para essa semana. Se Deus permitir, nos veremos na próxima semana. Um abraço a todos.